Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aqui sobre as movimentações, o que a gente fez hoje e também já deixando o nosso gráfico desenhado para amanhã, né? Com as marcações, sempre buscando as melhores oportunidades baseadas no nosso operacional. Operacional nosso que é baseado em price action, com a análise dos trades institucionais, operando basicamente o supply e demand com as manipulações de mercado, que é onde está o dinheiro, né? E esse operacional ele te ajuda a descobrir sempre os melhores trades. Vocês podem ver que a gente tem postado aqui os resultados, os trades que são pegos ou por mim ou por aluno ali no grupo do Telegram. A gente sempre posta aqui nos estudos, para que vocês possam ter aí sempre as melhores entradas, né? E também entender como funciona esse processo. Então, antes de mais nada, eu queria deixar para vocês, pedir na verdade para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o vídeo, compartilhar aí com quem vocês acham que deve, para que a gente possa estar fazendo o canal crescer cada vez mais e com isso estar atingindo mais pessoas e gerando um conteúdo de supply e demand com qualidade, coisa que não se encontra em muitos canais aqui no Brasil. A maioria dos canais são gringos e aqui no Brasil são poucos canais que dão esse conteúdo e aqui você tem todo ele de graça. Eu não faço mentoria, eu não cobro curso, todo o meu conteúdo é colocado de graça no YouTube e depois a gente troca as ideias ali no nosso grupo do Telegram. Então se você não participa nem do YouTube nem do Telegram, está perdendo tempo. Link do Telegram tá aí abaixo, nesse QR Code e na descrição do vídeo. É só entrar lá na nossa comunidade, que a gente passa o dia inteiro ali postando as movimentações, possíveis alvos, possíveis movimentações do preço e atualizando durante o pregão. Bora ao que interessa, falar de gráfico. Começando aqui, a gente sempre focado no mini índice, mas lembrando que esse operacional ele vale para qualquer ativo, tá pessoal? Qualquer ativo mesmo. Ele é o principal operacional das pessoas que ganham dinheiro no Forex, é o supply and demand. Então vamos começar falando aqui no gráfico de 5 minutos. A gente tem uma movimentação no início do dia aqui já de quebra desse choque. E com essa movimentação aqui, o que o mercado nos diz? Nos diz que esse topo aqui foi uma captura de liquidez, ou seja, ele ainda vai vir buscar os níveis inferiores. Então a gente já com isso, a gente já fica com atenção para olhar para o lado de baixo do mercado. Por que olhar para o lado de baixo? Porque nós tivemos esse imbalance aqui de ontem que foi mitigado, que gerou uma nova região de order block, que é da onde explodiu o movimento até essa captura de liquidez. Com isso, a gente gera uma nova, e com essa perda da mínima aqui, a gente gera uma nova corrida do preço para trazer ele até a zona de inferior novamente. Lembrando que no gráfico macro, a gente ainda continua com a tendência de baixa, né? Então, ó, prestando bem atenção, o preço foi testar esse limite aqui, não rompeu e está voltando para baixo. Aqui abaixo desses 5 minutos, nós temos o choque desse último movimento que foi gerado, o último topo e o último fundo. Então, se o preço fizer isso aqui, ele segue o caminho de baixo. Lembrando que a gente ainda tem regiões de liquidez aqui para baixo. Então, quando eu digo seguir o caminho para baixo, é buscar as próximas zonas. A gente explica sempre nos nossos estudos que o supply demand, o preço caminha de zone to zone. Então, o trade institucional, ele sempre leva o preço de uma zona do dinheiro até a outra região do dinheiro. Quando aquela região ali foi testada, agora ele vem trazer para a próxima região do dinheiro. A partir daí ele volta para uma próxima região de dinheiro. E assim vai o operacional, tá pessoal? Então é para isso que vocês têm que ficar muito espertos. E por que a gente fala muito nas manipulações? Porque as manipulações de mercado são o principal combustível que movimenta o preço. Hoje até quem participa lá do nosso grupo do Telegram viu
que eu postei lá, que esse trade aqui, ó, que foi o trade do dia, na verdade, que a galera tava toda esperando chegar nesse order block aqui, e eu fiz esse aqui, na verdade, eu fui um pouco precipitado. Mas depois fizeram esse aqui, que aqui eu já não tava mais online, foi a hora do almoço. Esse aqui foi trade de um aluno lá do grupo, do Telegram, que pegou ele, saindo exatamente aqui, ó, nessa base aqui, ó, desses 4 candles dos 5 minutos. Deu basicamente 1.200 pontos, 1.170 pontos. Eu peguei esse aqui, que deu 565. Foi a primeira que eu vou mostrar para vocês no minuto. Por que que a gente sempre olha do lado que o movimento tá? Até teve uma oportunidade aqui, eu até postei lá no grupo, um aluno comentou, esse trade de compra aqui, que foi uma manipulação aqui nessa região. Não, esse aqui, ó, aqui nesse fundo, deixa eu só corrigir aqui. Aqui nesse fundo, aqui criou um fundo, ele fez essa manipulação aqui, que foi levar o preço até realmente na metade do order block, que é onde está o dinheiro para depois dar essa queda maravilhosa aqui que a galera pegou. E depois, por final, teve outro aluno que pegou esse trade aqui, que ele acabou saindo aqui, na verdade. Eu coloquei a saída aqui, mas na verdade a saída foi aqui, ó, que o alvo era aqui, mas o mercado ficou travado aqui e aí acabou saindo nessa região aqui. Esse foi a nossa movimentação de hoje. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Mostrar para vocês entenderem que a manipulação do mercado, ela funciona igual todos os dias. E o nosso operacional que a gente explica para vocês começarem a enxergar o lado oposto de quem está em sala de call, quem está querendo operar padrão de pivô, rompimento, esse tipo de coisa. Por quê? Porque é em cima do stop desses caras que o institucional faz o mercado se movimentar. Então é sempre na mão contrária do trade que a gente vai ganhar dinheiro. Como por exemplo aqui, ó, o preço abrindo nessa região aqui, testou para cima, o que acontece aqui? Abre no fundo, o pessoal sai comprando, aí ele só pega ele vem estopando todo mundo. Isso aqui é só stop, isso aqui é a galera que começou o dia quebrando conta, tá? Isso aqui é a galera que começou o dia já estopado, perdendo dinheiro. Por quê? Porque não teve paciência e não soube ler o mercado, né? Mercado aqui, ó, quando a gente amplia, olha só, a gente tem a mínima, e ele é cirúrgico, tá, pessoal? Olha só, a gente tem a mínima do dia, que o mercado abriu abaixo da mínima, simplesmente testou para cima para capturar a liquidez desse povo que sai comprando fundo, comprando a abertura de mercado e aí volta na cara, fazendo stop e fazendo o preço se movimentar até o primeiro nível, que era o primeiro ponto de parada do preço, que era esse order block aqui, ó, esse order block que estava marcado aqui de manhã. E aqui deu até a oportunidade de compra, né? Teve essa compra aqui, ó, que foi o toque no order block, foi até o topo, que é onde deu a venda. Como eu falo para vocês, eu prefiro operar a favor do movimento macro do que arriscar contra a tendência. Apesar disso aqui ser a mitigação e a gente saber que o preço poderia ou chegar até esse ponto, que era esse order block aqui, que é um order block escondido, que ele está no 1 minuto, ou ele vir fechar esse gap aqui e pegar essas ordens, então a gente está esperando. Até postei no grupo, aqui é a nossa região de venda e aqui embaixo é a nossa região de compra. Então quando o preço está aqui em cima eu vou pensar em vender, quando o preço estiver aqui embaixo aí eu vou olhar para a compra, eu vou comprar no fundo e vender no topo, olhando da forma certa, beleza? Então aqui, ó, vamos mudar para 1 minuto para vocês entenderem bem essa questão da manipulação. Olha só, aqui, ó. Na verdade, nós tivemos mais de uma manipulação, né?
aqui nessa região, ó, porque nós tínhamos aqui, ó, esse order block aqui do 1 minuto, que era esse cara aqui, toda essa região. Aí teve o que? Na compra, ele fez a violação nesse fundo aqui, que deu uma compra aqui, o stop aqui e o alvo era aqui. Primeiro trade pagou. Teve gente que fez esse trade aqui na sala, tá? Teve gente que pegou essa compra aqui. Na sala não, desculpa, no Telegram. Depois ele teve de novo ele deu a venda aqui no toque, essa venda aqui, só que, como eu te falei, como ele tocou e voltou, eu entro aqui. Por que que eu entro aqui? Porque o meu stop é acima desse pavio deixado. É sempre assim a manipulação, que nem aqui, ó, o stop, e é assim que eu ensino, tá? O stop é sempre 20 pontos ali acima do pavio, que aí você não corre o risco, e se violinar depois entra de novo. O que importa é o stop mais curto possível, porque quando você pega o trade na hora certa, ele não volta. Tá? Reparem aqui, ó, depois ele tentou voltar, mas se ele capturou a liquidez daquela região, ele não volta. Então nós tivemos aqui também esse fundo duplo aqui, que gerou essa liquidez e deu essa compra, outra compra até o alvo. E depois ele deu a segunda entrada, que foi aqui, ó, tinha outra região de liquidez aqui, ele simplesmente violou essa região e aí sim ele foi até o alvo. Então, teve oportunidade na compra? Teve, só que isso aqui era mitigação, né, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado. O interessante mesmo é pegar o trade na subida. E aqui nós temos a confirmação, são dois trades. Ou você pega ele aqui, nunca no primeiro toque, tá? Nesse aqui, sim. Sempre aqui, ó. Por exemplo, aqui é nesse cara que tentou. A gente sempre aguarda ver a movimentação. Por isso que a gente usa 1 minuto, porque aí tem vários candles no topo. Então aqui nessa segunda tentativa, eu sei que ele já tinha o candle aqui em cima, e aí a hora que ele volta, a probabilidade de romper é zero se ele estiver do lado certo. Então esse é o risco que a gente toma, tá? E aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu postei lá no grupo, que é exatamente como que o varejo faz o preço movimentar, tá? Aqui, ó, eu vou ampliar para mostrar para vocês. Deixa eu só tirar esse aqui. Esse aqui também já falei. O que que acontece? Quem opera padrão, e agora a gente tá na moda operar no 2 minutos, 1 minuto. O 2 minutos não tem aqui, desculpa, pessoal, essa versão aqui. Mas não tem muita diferença, tá? Quem opera padrão, ele opera pivô, tá? Então, o que que acontece? O preço, ele não rompeu o fundo, fez fundo triplo. O varejo adora isso aqui, ó, fundo triplo. Aí ele fez um pivô, rompeu o topo. Isso aqui é rompimento. Isso é que eu falo para vocês, ó, para o varejo isso aqui é rompimento, tá? Então isso aqui já rompeu. Aí quando o preço volta, e aí faz esse cara aqui, ó, que isso aqui que é engraçado, ó, quando faz esse cara aqui, ó, e testa e não rompe, todo mundo sai comprando aqui, ó. Compra aqui com stop aqui. Aí que está numa zona de venda, zona de liquidez, zona de extrema liquidez, que o preço foi mitigando até lá para buscar. Aí quando esse cara aqui entra no trade nesse candle aqui, ele pega a ordem e volta, aí estopa. Aí você tem a primeira parada, que é esse aqui, que é o stop técnico ou o primeiro preço médio. Aí você tem essa segunda parada aqui, que é o segundo preço médio. E aqui é a quebrada da conta. Aqui é o terceiro preço médio, desculpa, que nós temos um outro fundo ali, que foi exatamente onde a gente saiu do trade. Que aí o pessoal carrega, e esse candle vermelho aqui, ó, esse candle preto de força aqui, que é o finaleira, ó, aquele que é o de exaustão, esse cara aqui, esse grandão aqui, esse marobozu, é o tal do quebrador de conta. Aqui é onde o cara já não tem mais pra onde correr, o preço médio já tá lá na casa do chapéu e ele não tem mais o que fazer. Então, pessoal, isso é que eu quero que vocês entendam.
Entendam operar ao contrário, olhando com a visão extrema. Se o preço está fazendo... olhar o movimento macro, o preço ele está perdendo níveis. Tá? Então aqui ele está indo capturar liquidez que ele deixou aqui, porque quando ele for ao contrário, ele vai. E repare o seguinte, ó. Aí nós chegamos num outro nível de preço. Aí ele mitiga, vai até essa região de fundo aqui testar, dá outra venda. Entendeu? Então não dá para ficar brigando com o preço. Não dá para ficar brigando. Porque aqui, ó, é mais um stop. Reparem bem, ó. Isso aqui é mais um stop. Subiu, veio, ó. Fez pivôzinho. Aí a galera, ó, tá fazendo fundo mais alto. Compra aqui. Compra topo. Ah, eu vou comprar aqui porque agora esse preço vai estourar lá para cima. E volta tudo. Aí dá ignição. E aí vem fazer o que? Olha só. Ele simplesmente captura a liquidez do cara que comprou aqui, estopa ele e aí ele vai embora para cima. Só captura a liquidez de quem estava olhando para compra, tá? Então isso que vocês têm que ter atenção. E se vocês pararem para operar só captura de liquidez, só manipulação, não precisa mais nada nesse operacional, tá? Aqui, ó, teve outra oportunidade de tarde, ó. Aqui, ó. Fez a manipulação aqui em cima. Subiu, rompeu o topo, voltou, não rompeu, desceu, ó. Deu mais um tradezinho top aqui. Até lá embaixo. Entendeu? Então, assim, ó, tem que estar prestando atenção ao que fazer e na hora que fazer. Beleza? Então, bora fazer as marcações aqui depois dessa aula de manipulação top que vocês tiveram. Aqui, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Essas regiões do fundo, elas vão permanecer. Por que elas vão permanecer? Porque esse cara aqui, ele simplesmente tocou o order block, tá? Ele não foi mitigado ainda. Então, a gente tem... Tem caminho para esse preço ainda vir manipular esse fundo aqui para depois ir lá no Fair Value Gap, tá? Aqui a gente alonga o Fair Value Gap, que ele ainda está lá pendente, não foi testado. E nós temos aqui uma nova região de topo. A gente bota aqui no 1 minuto para a gente ver se a gente tem um aqui, ó. Que essa região aqui, ela é um pouco mais, digamos assim, cirúrgica, né, ó. Ela é um pouquinho mais cirúrgica porque eu tenho um Fair Value Gap abaixo e eu tenho a região logo acima. E eu sempre falo a vocês, prestem atenção às manipulações, tá? Deixar aqui marcado. Por que prestar manipulação? Porque eu tenho região aqui, ó. Eu ainda tenho zonas aqui que provavelmente tem ordem presa, tá? Então, muita atenção com essa região aqui para ele não dar aquela violinada para depois voltar. Tudo vai depender da abertura do mercado, tá? Voltando aqui para os 5 minutos para a gente terminar a nossa leitura. Então, como eu falei para vocês, esse order block aqui embaixo, eu vou permanecer, deixa o Fair Value Gap, a gente atualiza essa região aqui, ó. Aqui nós temos uma região de liquidez, muita atenção nessa região, tá? Que o preço pode estar fazendo swap para captura. E ele está muito assim o índice, tá? Olha só, isso aqui pode ser um swap de liquidez para ele continuar descendo, inclusive, né? Mas ele vai deixando os pontos de liquidez, tá? Tenham muita atenção a isso. Ok? Então, isso aqui que a gente tem de marcação para... Deixa eu só alongar esse aqui. Esse aqui é o extremo lá, é o limite que a gente tem. Ok? Dólar. Dólar hoje teve mais um dia. Cadê aqui a abertura do dólar? A abertura do dólar foi aqui hoje, ó. Onde é que foi a abertura? Aqui.
O dólar abriu aqui, 9 horas. Né? Mesma coisa ao contrário do índice. Abriu aqui, ó, testando o fundo, stop aqui, compra, alvo, primeiro order block aqui, ó. Esse carinha. Tá? Deu uma comprinha legal no dólar aí. Depois ele segurou e olha só o que ele faz. Ele vem aqui, ó. Repare que ele não rompeu o topo, tá? Ele veio aqui, capturou liquidez aqui nessa região. Perdeu o fundo, voltou na região de topo. Venda, stop logo acima, alvo, o fundo. Tá? Esse foi o dólar. E aqui nós temos de novo a manipulação. Olha só, fundo, ameaçou romper, voltou, entrada de compra, stop logo abaixo, alvo, o order block que tinha deixado. Isso foi o operacional do dólar hoje, uma consolidação de fundo, né? Que aí quem soube operar aproveitou. Para mim esse mercado é um mercado chato, não gosto de operar dólar, não gosto de operar mercado consolidado. Mas tem quem goste e tem quem faça muito dinheiro. Aqui a gente tem um Fair Value Gap nessa região aqui, que tem que estar atento. Bem acima de um Order Block. E temos essas regiões aqui. Cadê, ó? O choque agora é esse cara aqui. Aqui é o choque maior e esse aqui é o choque do movimento. Para estar pensando em compras, o preço tem que romper aquela região. Aqui nós temos o fundo de continuidade, só que ele tem que ser rompido e a gente viu que teve uma manipulação aqui, tá? Mas então assim, ó, muito cuidado com o dólar, porque o dólar está numa região assim, muito ruim, está num fundo extremo, tá barato. E ainda assim por cima por que eu não estou conseguindo copiar? Opa! Ah, sim. E assim, ele está numa região extremamente barata e está numa região de briga. Vocês já perceberam aí que ela está numa região onde é uma região de interesse de ambos os lados. Por isso que ele fica lateral assim, consolidado. Tá? Abaixo a gente tem aquela zona lá de baixo que eu tinha marcado naquele fundão lá. Deixa eu só ampliar aqui para vocês verem. Tá? Podem até deixar essa região aqui mais filtrada assim, ó. Porque esses caras aqui foram os últimos a tentar descer antes do preço reverter. Tá? Então tem essa regiãozinha aqui para ser testado e tem, olha aqui, ó, e tem essa região de liquidez aqui, ó. Olha como o preço bateu aqui e ficou, tá? Muita atenção nessa região. Vou até deixar esse ponto alongado até lá. 2 para vocês terem atenção. Por quê? Porque o preço pode passar direto desse order block, manipular lá embaixo para depois voltar. E lembrando que ainda tem até essa região aqui, ó. Essa região perigosa aqui, tá? Então muita atenção aí no dólar, porque ele está realmente numa situação bem chata para se operar. Beleza? Então era isso, vou terminando por aqui que o vídeo já ficou bem longo porque teve essa aulinha de manipulação aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma ótima noite. Cuidado com o payroll amanhã e a gente se vê na live amanhã cedo. Grande abraço e até amanhã.